que no nosso dia a dia possamos alimentar os nossos corações com a caridade. Um pouquinho daquele possa doar, já estaremos fazendo muito para nós. E no nosso ritual que possamos chegar sem a vergonha de negar ao poder espiritual. Utilidade da igreja, todos eles, igual a permissão para iniciarmos na noite. Todos os irmãos vieram conosco para ouvir os cursos, para aprender junto conosco. Sejam todos muito bem-vindos nessa casa, aquela casa de amor, onde todos são acolhidos. E nosso plano espiritual é para a nossa evolução e nosso tratamento. Boa noite. A nossa proposta hoje é falar sobre medicina e espiritismo. É um tema que a gente acha muito importante, mas ao mesmo tempo muito extenso. Não sei se a gente vai conseguir abordar isso de uma maneira que a gente gostaria para poder entender. A primeira coisa que eu achei importante, quando a gente fala de medicina, a gente está falando de ciência e espiritismo, a gente está falando também de religião. A ciência e a religião andaram separadas por um tempo na história e isso começou realmente a se encontrarem novamente. O espiritismo veio ajudar a fazer essa ligação. A ciência, a princípio newtoniana, que dividia, achava que chegaria às questões da vida através da divisão. Ao mesmo tempo, com isso, as outras ciências foram acompanhando nesse mesmo tempo. Por exemplo, a medicina foi dividindo o ser humano em partes, em coração doente, em pulmão doente, em rim doente, não tratou da saúde da pessoa como um todo. A economia dividiu em microeconomia e continua a fome no mundo. Ao mesmo tempo, na física quântica. O que as ciências têm visto? Que você tem que ter a visão do micro com o macro e interligar as duas coisas. Isso começou, então, com a mudança com a física quântica, que quebrou todos os parâmetros da física. Porque na física quântica foi diminuindo até chegar no subatômico e mostrou a importância da interligação do micro com o macro. Outra coisa interessante, que a ciência, no avanço, ela tem muito mais respostas que ela não nos deu e nem a descoberta que ela nos fez. Então, ela faz mudar um paradigma, quer dizer, aquele padrão de monismo, de achar que só a visão materialista da vida. Hoje eles estão tendo um programa de paradigma pós-material. Isso é muito interessante. Por exemplo, hoje a gente não tem mais dúvida que existe o que eles chamam a ciência de memória extracerebral. Quer dizer, para explicar a memória extracerebral, a visão materialista, ela não consegue explicar isso. Então, eles dizem o seguinte: existe hoje um paradigma pós-material, e aqui para a gente cabe aqui o espiritual. O Einstein fazia uma profecia: o materialismo vai terminar por falta de matéria. Essa aí praticamente é a visão do paradigma da visão quântica. A visão cartesiana newtoniana, ela tem uma crença no conhecimento científico, visão mecanicista e materialista. A visão sistêmica, todas as concepções são limitadas e aproximadas, quer dizer, uma visão muito mais humanista, muito mais próxima do que a gente acredita. A física mostrou que essa visão, quer dizer, que o micro está interligado com o macro, né? É uma teia. O ser humano está interligado nessas partes. Outra coisa interessante do Fritjof Capra, ele veio mostrar que as mesmas questões filosóficas que o taoísmo fazia, as relações com a física quântica. Então ele demonstra que o Tao da física, no livro, que o taoísmo é a ciência se entrelaça, quer dizer, é interrelação e não há separação entre a ciência e a espiritualidade. Essa primeira parte, a gente quer mostrar que a ciência e a religião não estão separadas, mas interligadas. Na segunda parte, a gente vai falar um pouquinho sobre a visão do adoecer.
a fisiologia, que a gente chama do adoecer, e ao mesmo tempo que a gente chama da fisiologia transdimensional. Como é que essa parte espiritual interage na nossa parte física e nos faz adoecer? Essa é a segunda intenção nossa. Isso para a gente chegar num ponto da gente começar a avaliar que o nosso modo de pensar, as nossas posturas, como isso nos faz adoecer e a resposta que o nosso corpo nos dá. Para chegar ao final, nós trabalharmos a nossa autocura, que passa pelo amor, que é a fonte de energia que faz todo o diferencial. Quando a gente vai perceber que Jesus, o nosso mestre e guia, ele trouxe o amor, e o amor fez uma revolução na humanidade. Quer dizer, a energia maior que existe no planeta é o amor. O Evangelho, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele já aborda isso. Ele fala que o nosso corpo, existe uma diferença entre personalidade e individualidade. A personalidade está ligada à atual encarnação e a individualidade a nossas encarnações passadas. Quer dizer, nessa encarnação, como eu estou vivendo essa personalidade, isso às vezes nos dificulta um pouco. É como se o nosso corpo estivesse num escafandro. O que é o escafandro? Aquelas roupas antigas que os mergulhadores usavam de ferro pesado. A nossa limitação do corpo físico às vezes dificulta a gente a poder ver toda a nossa individualidade. Outra coisa muito interessante quando o Hermínio coloca para a gente do hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Isso é muito interessante. A gente sabe que o hemisfério direito está ligado à sensibilidade, à arte, ao ânima, e o hemisfério esquerdo está ligado à parte prática, ao ânimos. Como o cérebro ele é invertido, o hemisfério direito a gente manifesta ele do lado esquerdo, e o esquerdo se manifesta do lado direito. Então, ou seja, do lado direito, que está ligado que vai responder do lado esquerdo, está ligado à sensibilidade e à arte. E o hemisfério esquerdo ligado ao prático, ao ânimo. Isso aqui também a gente faz uma certa relegação entre o masculino e o feminino. Como a mulher sendo uma pessoa mais sensível e o homem mais prático. Mas isso é muito interessante, quer dizer, toda essa aprendizagem, o que o Hermínio disse? Tudo que a gente vai fazer nessa encarnação, no final da nossa encarnação, isso vai ser guardado lá no nosso hemisfério direito e depois isso vai ser passado para o nosso perispírito. Tudo aquilo que a gente fez, existe uma experiência muito interessante, e isso é visto nas experiências de quase morte, que a pessoa vai, quando no final dos últimos momentos da vida, ela passa toda uma revisão dos pontos mais importantes que foram para ela na vida, isso fica gravado na sua mente ali, no seu hemisfério, e isso aí vai passar para o perispírito nas próximas encarnações. Isso aqui é uma coisa muito interessante, que é um exemplo bem prático para a gente. O cérebro é um produto da mente e não o contrário, podemos assim dizer. Por que a gente fala isso? A gente podia fazer uma comparação. O espírito é o programador, o pensamento é o programa e o cérebro é o computador. Quer dizer, você tem um programador, que é o espírito que manda, passa pelo programa que está na nossa mente, no nosso pensamento, e vai chegar ao cérebro, que é o computador. Esta relação, como é que a gente pode achar que, como é que a gente pode provar isso? Isso é muito interessante. Primeira coisa, nas experiências de quase morte, o que a gente tem percebido? Às vezes a gente vê isso muito na televisão. Muitas pessoas, durante uma parada cardíaca, a pessoa descreve como se ela saísse do corpo, sente a ligação que a gente chama do fio de prata lá no corpo dela, lá no corpo, e as pessoas descrevendo essas experiências de quase morte. Por exemplo, tem pessoas na experiência de quase morte que relatam pessoas cegas que descrevem as roupas das pessoas e nunca tiveram cegas de nascença, descrevem as outras pessoas e quem estava presente. Outra coisa muito interessante se você tem, olha só, se você não apresenta potenciais de ação no cérebro, que você não tem ação cerebral, sem atividade elétrica, a consciência sem memória, sem percepção. O que é isso? Se você não tem função cerebral, a mente, como é que você tem uma mente? Quer dizer, se o cérebro está parado, numa parada cardíaca, como é que você tem mente? Como é que você tem uma memória para lembrar isso se o seu cérebro não está funcionando, se você achar que o cérebro é que manda? Por isso que a gente passou a falar que hoje o cientista chama de memória extracerebral, mas ele não sabe como é que chega essa memória extracerebral. Quer dizer, se realmente o cérebro mandasse na mente, e não ao contrário, se ele está no momento da parada e está paralisado, ele não
poderia pensar, lembrar do que aconteceu? Então, isso é um padrão muito clássico, vamos mostrar para a gente que a mente é que comanda o cérebro. Por isso que a gente fala, o programador programa e o computador lá. Outra coisa interessantíssima, essa história do PET scan, isso é muito interessante. O que acontece? Eles fizeram a seguinte experiência, o PET scan, eles vão fazendo como se fosse mandando imagem de circulação. Vamos pensar o seguinte, você tem um vaso sanguíneo, vamos botar um vaso como se fosse um canal que irriga uma terra. Se esse canal seja obstruído, essa terra morre. Por isso que a gente tem um infarto cerebral, aquela área fica obstruída, aquela terra que está ali fica seca e morre. Por exemplo, o que a gente percebe? Isso que quer dizer é o seguinte, se você tem circulação, você tem vida ali, você tem presença de células funcionantes. Quando a pessoa está, a gente acha muito interessante isso, quando a pessoa, eles pegaram uma pessoa com psicografia e sem escrever, essa mesma pessoa, o médium, ele botou o médium para escrever normalmente. Quando ele escreveu normalmente, ligaram a parte cerebral, que a gente chamava de PET scan. Geralmente, quando você faz a escrita, você mexe na região frontal. Cada área do cérebro tem uma região frontal, tem a região temporal, occipital. Ligada à escrita dessa região frontal. Quando eles ligaram o PET scan, começava a ter circulação nessa região frontal. Essa mesma pessoa que estava escrevendo, quando ela estava medianizada e psicografando, a região frontal não tinha circulação. E tinha circulação é na pineal, que a gente chama que é a glândula da mediunidade. Olha que interessante, mostrando mais uma vez, mais uma questão aqui importante, que não está no cérebro a mente. Isso é muito interessante. Isso também é outra coisa, da ligação da pineal. Isso aqui também é muito interessante. E a gente vai aqui para frente ver a relação da pineal. Outra coisa muito interessante sobre essa pineal. Você vê que a beleza hoje foi publicado no Brasil, aqui um trabalho que eu vou mostrar da neuroendócrino, que é a do Ian Dolly Jr. e os pesquisadores da UFJF, mostrando que um artigo muito interessante, que o Chico Xavier, uma pessoa com 4º ano primário, ele descreveu todas as funções da pineal 15 anos antes do cientista vier a descobrir a pineal e falar sobre ela. Ele falou que a pineal era uma glândula que produzia hormônio 15 antes de ser produzido, que foi descoberto mais tarde pelos cientistas que a pineal produz uma glândula chamada melatonina, a substância chamada melatonina que está ligada ao sono. Isso é interessante porque uma pessoa com 4º ano primário, que não tinha conhecimento nem de neurofisiologia, veio fazer todo esse levantamento. Esse trabalho é muito interessante, que esses pesquisadores pegaram a gente que mexe com pesquisa ou que estuda, você vai fazer um programa, que você vai fazer uma monografia, um estudo, a gente usa o PubMed como referência. Naquela época ele puxou, nesses anos anteriores, não tinha nenhum trabalho da pineal, mostrando então que a mediunidade do Chico mostrou o trabalho da pineal 15 anos antes da ciência. Isso é muito interessante, que ninguém nem cabia falar isso, ele era questionado na época sobre isso. Outra coisa interessante, a mediunidade hoje ela já é vista como uma coisa dentro da ciência. Existe o que a gente chama de um Código Internacional de Doenças, o CID-10, o F43, que a gente chama de estado de transe e possessão, que é diferente, que às vezes a gente fala de um estado dissociativo quando ele não é patológico. Então, hoje a gente já tem esse estado de transe e possessão. Pelo exposto acima, não dá mais para usar o monismo, quer dizer, aquela visão única da explicação como materialista, ou seja, a gente tem que usar o dualismo, existe um outro paradigma. Chico fala o seguinte, a mente é o espelho da vida em toda parte. Isso aqui é interessante, ó. Se existe atividade mental, mente não é um produto do cérebro. Ela se manifesta através dele, é um metassistema. Se há consciência, há vida, mesmo sem um corpo físico. Mas, pelo contrário, nos faz pensar que o corpo é que depende da consciência de existir. A consciência ocupa em nós muito mais espaço que todas as estruturas do corpo e da alma. Isso aqui é interessante. O Ian Stevenson, ele é um pesquisador que estudou muito nos Estados Unidos sobre reencarnação. E o que ele usava para tentar convencer as pessoas sobre a reencarnação? Ele fala assim, a vida precede o organismo físico material, portanto não cabe uma definição materialista. Se a vida precede o organismo físico,
não depende dele para existir. Se não depende dele, continua após seu final. Se pode associar-se à matéria, pode fazê-lo de novo. Essa é a linha da reencarnação. Essa outra visão aqui é muito interessante desse filósofo Edgar Morin. Ele fala sobre o pensamento complexo. O que significa isso? Ele fala que a gente tem que descompartimentalizar, separar em compartimentos. Ele fala uma coisa muito interessante. A soma das partes é maior do que se somasse individual à parte. Quer dizer, quando você abre um dado e vai abrindo as suas partes, ele vai te mostrando muito mais coisas. Quer dizer, quando você vai se abrindo na ciência, ele vai te mostrando muito mais visão, vai abrindo um campo muito maior. Você vai saindo dessa visão que a gente chama do binômio médico, passando por esse binômio mais amplo, né? Tanto que hoje isso é uma coisa muito interessante, que a visão de saúde está começando a mudar. Antigamente a gente falava que a saúde é um bem-estar físico, psicofísico, social, e agora a gente aumentou para o lado espiritual e também ecológico. É um estado de... Saúde é um bem-estar físico, psíquico, espiritual e ecológico. Quer dizer, a nossa visão hoje ela tem que ser sistêmica, ela não pode ser só essa visão muito individualizada. O ser humano, a gente vai conseguir mostrar isso, como o pensamento, como o nosso meio ambiente, como isso interfere na nossa saúde e como isso pode repercutir no nosso corpo físico. Isso aqui é interessante, quem traz isso para a gente, que a gente já tinha colocado antes, é o ânimos e o ânima. Quer dizer, Jung fala sobre o que é a teoria do inconsciente, que ele diz o seguinte, que todo lado masculino, o lado masculino inconsciente de uma mulher e o lado feminino inconsciente de uma mulher. Quer dizer, o contrário, né? O homem leva um lado inconsciente feminino e a mulher leva um lado masculino inconsciente. Quer dizer, a gente precisa do equilíbrio. O homem precisa unir ao seu lado prático, ao seu lado, esse lado sensível, e a mulher também ser sensível ao seu lado prático. Quer dizer, a gente começar a fazer essa interligação. Isso também é interessante, começa a entender a sabedoria divina, quando na reencarnação, se a gente for fazer os trabalhos de reencarnação, mostra que a gente vem em torno de 50% masculino e 50% feminino. E junto dentro da nossa... Isso a gente vai discutir de individualidade. Se a gente for olhar para o nosso passado como os espíritos, a gente vê em maior parte masculino e feminino, e dentro da personalidade atual, a gente tem caracteres, pode ter caracteres masculino, mas com esse sentimento também feminino para interligar o masculino e o feminino. Isso aqui faz assim, isso é interessante, que acho que esse desenho aqui mostra muito isso. Ó. Porque, olha só, daí a sabedoria divina, que nos fez vir encarnar em corpos masculinos e femininos para desenvolver a sensibilidade e as potencialidades. Essa foto, acho que é mais ou menos isso, né? Uma foto de um coração, de um amor, o masculino e o feminino interligado. Quer dizer, no momento que a gente tem o equilíbrio do masculino e do feminino, a gente vai começar a ter essas duas sensibilidades. Outra coisa interessante é que no Evangelho fala sobre a verdade, que a gente vai procurando a verdade. E muitas vezes, na mitologia de Proscruto, a gente usa a verdade do jeito que a gente quer. O Proscruto era a história da mitologia que ele era um ladrão que pegava as pessoas, e ele tinha uma cama de Proscruto, que era uma cama de ferro, ele adaptava essa pessoa para a cama. Se a pessoa era menor que a cama, ele esticava a pessoa. Se ela era maior, ele partia a pessoa. Ou seja, ele fazia que a verdade coubesse naquela cama dele. É mais ou menos o que a materialista quer fazer hoje com a verdade, que é adaptar da maneira que não seja. Ou seja, concluímos que a verdade se adapta à explicação em vez de achar a explicação para a verdade. Essas muitas vezes é a visão materialista. Não podemos ter a visão reducionista da verdade. Já no Evangelho, já vem mostrando no Evangelho segundo o Espiritismo, que ciência e religião elas têm que andar juntas. Elas são duas alavancas, que não existe compatibilidade entre elas. Se existe, é uma observação defeituosa ou exclusivista de uma das duas partes. O Einstein dizia uma coisa muito interessante. A ciência sem a religião é cega e a ciência sem a religião é manca. Então, colocando isso, a gente já tem subsídio para falar de medicina e religião.
Aqui a gente já vai começar um pouquinho na parte da fisiologia, né? Existiram 3 princípios da Trindade: Deus, Espírito e Matéria. Espírito que serve dentro da matéria, a gente precisa entender fluido vital. Fluido vital é uma substância que se adapta à forma que o recipiente contém conforme a situação, e mais se escoa se houver alguma diferença de pressão. O fluido vital, todo ser orgânico, ele possui um fluido vital. E esse fluido vital é importante quando a gente vai fazer a nossa relação, é a energia que vai envolver a gente. Quando você morre, esse fluido vital desaparece do nosso corpo físico. Ele permeia, o fluido vital permeia a matéria orgânica. Na matéria inorgânica não há fluido vital, ele permeia da matéria o espírito e é transferido de indivíduos através do magnetismo. Primordial, entendemos aqui outra coisa. Isso aqui que é a essência da nossa fisiologia. Olha só, espírito, perispírito, duplo etéreo, corpo físico, celular, mitocôndrias e microtúbulos. A gente vai entender o seguinte: tudo isso, a gente começa a fisiologia, que a gente fala transdimensional. O espírito, o perispírito é uma camada que envolve o espírito, envolve todo o nosso espírito. O duplo etéreo é como se fosse a camada mais próxima entre o perispírito e o corpo, que quando a gente morre, esse duplo etéreo desaparece. E o corpo físico. Dentro do corpo físico, a gente tem as mitocôndrias e os microtúbulos. As mitocôndrias são células que a gente encontra. A célula é o menor organismo do nosso corpo. Vamos pensar uma casa como se a gente tivesse uns tijolinhos, e a célula, essa menor unidade, dentro dela existe a mitocôndria, que está responsável pela respiração celular. Como é que é isso? A gente respira oxigênio, esse oxigênio chega através do nosso pulmão, é mandado para o nosso coração, o coração manda essas hemácias através, como se fosse um caminhãozinho que leva gasolina, combustível, junto com o ferro, e vai levar isso para as nossas células. Lá, esse oxigênio é liberado, ele produz uma série de energias que a gente chama ATP, que vai fornecer energia para a gente. Isso é interessante, que a gente vai ver essa relação na medicina e no lado espiritual. Isso é muito importante, que eu nunca vou me esquecer dessa época. Quando eu trabalhava no Rio, a gente usava muito naquela época na medicina, a gente usava muito um catéter chamado Swan-Ganz. E dentro desse catéter Swan-Ganz, ele era um aparelho que a gente avaliava a parte cardíaca e respiratória dos pacientes, chamada hemodinâmica e a respiração. E eu lembro muito de uma época, conversando com uma amiga minha, que eu dizia, e naquela época o Swan-Ganz estava começando a ser desenvolvido, hoje ele já caiu um pouco em desuso. Naquela época, então, eu dizia o seguinte, eu achava interessante, que o paciente estava com a pressão boa, com toda a parte cardíaca compensada, a parte pulmonar estava boa, mas eu vi que a taxa de extração do paciente estava muito baixa. Aí esse paciente falou assim, pô, esse paciente está ótimo, eu consegui compensar ele aqui no CTI, ele está tranquilo. 24 horas depois o paciente morreu. Eu achei aquele estranho. Aí, conversando com uma colega nossa, ela falou assim, a gente conversou sobre um outro caso, ela falou assim, olha, meu paciente também está tudo ótimo, está tudo bem. Eu falei assim, quanto que está a taxa de extração dele? Ela falou assim, está baixo, você vai cuidado que ele vai morrer. E ele morreu em 24 horas. Aí na hora eu tive um insight, falei para ele, olha só, quando a gente está discutindo mitocôndria, a gente está discutindo lá o universo microcelular, a gente está discutindo lá dentro das células. Olha que interessante isso. É lá na célula que sai essa energia. Apesar que a gente ofereceu todo o oxigênio que ele precisava, toda a parte pulmonar e cardíaca, a célula dele não está conseguindo tirar essa energia. E hoje a ciência espiritual está mostrando que o microtúbulo é que lá que passa a energia do pensamento. Olha que coisa linda, quer dizer, a ciência e a espiritualidade e a medicina se unindo nessa versão. Acho isso muito interessante. Ao mesmo tempo aqui, desculpa o trabalho que eu vou dar para vocês, é para a gente entender um pouco sobre a pineal. A pineal, se a gente for pensar, essa glândula, ela está aqui no meio do nosso, aqui na raiz do nosso nariz, entre os nossos olhos e na metade do nosso cérebro. Isso é a pineal. Essa glândula aqui, chamada hipófise, ela estaria aqui, se a gente botar a língua no céu da boca, ela está no assoalho, um pouco acima do céu da boca. Por que isso é importante? A glândula pineal é a glândula responsável por toda essa parte espiritual. Essa glândula, até então, ela sempre foi vista na ciência como uma glândula vestigial, uma glândula que não tinha importância. Essa glândula é uma glândula tão interessante que você consegue vê-la já nos peixes e ela é responsável nos pássaros pela migração dos pássaros, porque os pássaros migram através do polo eletromagnético. Essa glândula, além dela ter essa parte eletromagnética, ela também tem essa parte de função de produção de substâncias que a gente fala que são os hormônios.
Isso é interessante, quer dizer, que toda essa discussão sobre a glândula, a gente consegue entender que essa glândula está ligada à parte da mediunidade, ao nosso chakra coronário. Aqui é interessante o seguinte, aqui está a glândula. Quando essa glândula pineal, que ela fica aqui, ó, ela é estimulada, ela vai fazer aqui a hipófise. Aqui no hipotálamo a gente tem a hipófise. A hipófise é essa glândula. Ela produz 2 hormônios, adenohipófise e neurohipófise. Esses hormônios são 8 hormônios que fazem toda a parte mudança no nosso organismo. Quer dizer, está mostrando que quando a gente, por exemplo, aqui a gente já começa a entender que como a gente consegue ligar a parte espiritual através do nosso espírito com o nosso corpo físico através da pineal, que ela vai agir sobre todos os córtex cerebrais, quer dizer, ligada à visão aqui atrás, a audição do lado, e ela vai agir nos hormônios, quer dizer, vai alterar a nossa tireoide, vai modificar o nosso coração, vai estar ligado ao que a gente chama do sistema nervoso autônomo. Isso é tão interessante que os trabalhos mostram que quando a pessoa está mediunizada, ela tem um aumento, alteração na frequência cardíaca, aumento na frequência cardíaca e aumento na pressão arterial, mostrando a relação do sistema nervoso autônomo que a gente fala com a mediunidade. Então a gente já falou da glândula, que ela dá nos peixes. Então a pineal, através da captação sensorial, é uma ondas eletromagnéticas, transforma eletroquímicas todo o cérebro, cada região do cérebro. O hipotálamo, no sistema nervoso e endócrino, ele regula o quê? Sede, apetite, sexualidade, agressividade e sono. Antigamente, outra coisa interessante é sobre a pineal e esses glândulos que a gente falava da pineal. A pineal ela possui o que a gente chama desses glândulos de apatita. Por isso que a pineal, quando a gente faz uma tomografia, às vezes você consegue enxergar, porque esses glândulos, esses cristais, são muito interessantes. O Dr. Sérgio Oliveira, que fez o trabalho sobre a pineal, ele fala o seguinte: esses grânulos de apatita são encontrados dentro do interior da pineal. E esses grânulos de apatita, se eles são muitos, o elétron, quando passa nessas forças eletromagnéticas, ele fica ricocheteando, ele fica batendo entre eles. E com isso, ganha um campo energético ali. Isso está ligado à incorporação. As pessoas que têm muito glânulos de apatita, ela é mais de incorporação. Aquelas pessoas que têm menos glânulos de apatita, eles estão mais ligados ao desdobramento. E também isso é interessante, com o envelhecimento, esses cristais de apatita, ele mostra umas fotos muito interessantes que o Dr. Sérgio fez, que é como se fosse os troncos das árvores. Quando a árvore, como ela está ligada ao sol, e a pineal é chamada uma glândula cronobiológica, está ligada ao tempo e a essa parte da vida, ligada a essa parte do sol. Quando a árvore vai envelhecendo, ela vai tendo muitas circunvoluções dentro dela. Mesmo acontece com a pineal. E no envelhecimento, ele levanta essa questão, que às vezes o médium ele falava do Chico, que no final da vida dele, ele era muito mais desdobramento do que incorporação, por essas alterações que esses cristais de apatita têm. Então aqui, ó, mitocôndrias são organelos no interior das células responsáveis pelo ATP, transformam a energia. Microtúbulos, a parte do esqueleto celular, ela carrega a energia do pensamento. Aqui a gente está começando a fazer aquela relação que eu tinha falado da mitocôndria com a parte espiritual. O adoecer físico, a falência de múltiplos órgãos, é quando a mitocôndria já não tem mais energia. Tá? Aqui é o trabalho que eu falei depois da neuroendócrina de 2013, da glândula pineal. Gente, depois, se vocês quiserem, toda essa aula deu mais ou menos umas 18 folhas. Se vocês quiserem, eu passo toda na íntegra o que eu fiz. Eu acho que o conhecimento tem que ser dividido, né? Então, se vocês quiserem se aprofundar, é só passar que a gente passa, tem tudo isso para vocês aí. Então, outra coisa interessante, pensamento é energia. Como é que as pessoas provaram isso? Quando você pensa, um PET scan te abre uma área de energia de circulação. Ou seja, quando você pensa, aquela área fica ativada. Se você pensa e ativa o seu cérebro, quer dizer, sua mente mandando no seu cérebro, se ele tem circulação, tem energia, tem vida ali. Então, isso mostra mais uma vez, ou seja, a tomografia funcional, que a gente chama de PET scan, estimula o pensamento, aumenta a irrigação em área específica. Se havia aumento de glicose e oxigênio, existe alteração ali. Ou seja, outra coisa muito interessante, esse trabalho foi o seguinte, eletroencefalograma, nós produzimos energia. Então, a gente tem a nossa energia,
a gente tem o nosso fluido vital, a gente tem a nossa áurea. E mas como a gente não tem energia, a gente consegue fazer eletrocardiograma e a gente consegue fazer eletroencefalograma. As pessoas pegaram os encefalogramas basais de uma pessoa normal e fizeram um eletroencefalograma da pessoa incorporada e mandaram para alguns neurologistas laudarem esse eletro. As pessoas diziam, isso aqui não é crise convulsiva, mas eu também não sei o que é. Isso é uma onda alterada. Olha que interessante, né? A ciência, às vezes, não dá conta dessas coisas. Outra coisa interessante, André Luiz fala o seguinte, as formas celulares são animais infinitesimais que revelam domesticado e ordeiros na colmeia orgânica. Assumem formas diferentes segundo a posição dos indivíduos e a natureza, obedecendo pensamentos simples e complexos. O Chico já falava isso aqui através de André Luiz, que como o nosso pensamento interfere lá nas nossas células e faz adoecer. Isso aqui vai trazer que o nosso pensamento ele pode nos adoecer. Isso é muito importante, porque a gente vai descobrir que a gente adoece de fora para dentro e de dentro para fora. De fora para dentro com os excessos, comida, bebida, alimentação, e de dentro para fora, raiva, mágoa, rancor, tudo isso faz a gente adoecer. Então isso é importante e que a gente é que manda nas nossas células. Hoje em dia, tudo isso que o Chico falava aqui, o André Luiz falava, hoje está tendo uma grande discussão, a gente chama de epigenética. Talvez não vai dar tempo para a gente aprofundar sobre isso. Mas hoje a genética já está começando a mostrar como o pensamento ele pode influenciar no nosso DNA, nas nossas doenças. Por exemplo, a gente sabe hoje que, às vezes, você pode ter o gene daquela doença e não desenvolver aquela doença. Isso é muito interessante. Tem uma história muito interessante do Divaldo que ele dizia, que a Joana falava para ele, você precisa visitar os Hansenías, o centro de Hansenías. Ele enrolava, até que um dia falou, se você não for lá, você vai adoecer. Às vezes, isso é importante, que a gente pode ter o gene da doença e não desenvolver a doença. Depende da nossa postura, da nossa situação naquele momento. Por quê? Tem doenças que a gente nasce com ela, que a gente chama que são doenças que a gente chama de mutação. Mas existe também doenças que hoje em dia que a ciência está mostrando que você não faz a mutação do gene, você faz o que a gente chama de metilação. O que é isso? Foi observado que algumas bactérias elas tinham capacidade de metilação. O que é isso? Elas tinham a capacidade de fazer uma capa em volta dela que ela enganava, quando ela tinha esse gene, ela se protegia. E hoje a gente percebe que nossos genes eles se mudam. Às vezes você consegue mudar para ele se encaixar, ele precisa, como se fosse receptor, se encaixar. Se você muda essa conformação dele, ele não se encaixa. Isso mostra como o pensamento interfere nessa energia e você muda a genética. Isso é mais ou menos a epigenética que a gente está começando a discutir. Ou seja, que o André Luiz falava lá, hoje a gente está vendo como o pensamento pode adoecer a gente. Como nossos sentimentos, como a nossa emoção pode chegar no nosso físico. Outra coisa interessante, uma coisa que é muito discutida na medicina, isso que é interessante, né? O próprio o FDA, que é um americano que está de liberar a droga, toda droga, se ela tiver em torno de 30% a 40% do seu efeito, ela é liberada. Interessante isso. Uma outra coisa muito interessante, que a gente faz, qualquer pesquisa que a gente faz em medicina, a gente faz a pesquisa em ser vivo, saudável, que é diferente do ser vivo doente. Isso é uma questão muito interessante na medicina. Porque quando você está saudável, o seu organismo está com uma outra maneira muito diferente. Quando você está doente, você sabe que você muda o que a gente chama de pH, você muda a circulação, seu coração está batendo mais rápido, seu coração está batendo mais lento, chega menos sangue às suas células, chega menos defesa. Então, quando você tem uma doença, a que a gente chama farmocinética, a cinética desse medicamento modifica muito. E o FDA, em torno de 30% a 40%, se tem um efeito, já é considerado a droga aceita. E a gente hoje sabe que o pensamento também está em torno de 30%. A gente tem hoje o que a gente chama de placebo, o nocebo, e também podemos abordar a epigenética. Isso aqui, o nocebo é o seguinte, uma substância inócua, cuja ação teoricamente não deveria produzir qualquer ação, mas quando associada a fatores psicológicos, acaba produzindo um efeito danoso no indivíduo. Isso explica que pensamento desregrado pode levar a doença, 30% do citado anteriormente. Então, agora, isso aqui que eu achei importante, a definição, acho interessantíssimo.
Para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais, para o pessoal da terra. Mas para o plano espiritual, a saúde é a perfeita harmonia da alma. Que muitas vezes a contribuição preciosa de moléstias e deficiências da terra. Aquilo que a gente estava colocando sobre o adoecer, os sentimentos de fora para dentro, né? Mágoa, raiva, de dentro para fora, mágoa, raiva, rancor, cólera, inveja, luxúria, cobiça, ódio, ansiedade, rigidez, baixa autoestima, medo, orgulho, crueldade e responsabilidades. Mas às vezes, ao mesmo tempo, a gente não pode ter essa visão muito dura com a gente mesmo, a gente tem que ter o auto-amor. Por isso que o Hamed fala assim, dores da alma. Nós não devemos ser vistos como condenados, como pecadores. Precisamos mais de autoanálise, de reparação e tratamento do que condenação, repressão ou castigo. Entendemos que as dores da alma são fases naturais da evolução. Aprender a usar convenientemente os nossos impulsos inatos e forças interiores. A gente, outra definição interessante é que pecado aprendemos a viver que pecado é errar o alvo. O nosso aprendizado, ele é feito de tentativas e erros. A gente erra muito mais do que acerta. Até o momento que a gente começa a acertar, naquela situação não erra mais. É empírico. A gente vai fazendo através do erro e do acerto. Aqui então a gente já começou a entender que o alimentar nutre a nossa alma, nossas células e nosso espírito. Ou seja, uma boa alimentação, uma boa saúde, uma má alimentação, uma saúde comprometida. Essa alimentação aí não é só comida, mas também comida espiritual. Isso é interessante. Tem aquela história do monge, que ele fala que o monge fala que dentro da gente a gente tem um lobo do mal e um lobo do bem. Aí o cara pergunta para o monge, mas qual é aquele que prevalece? Aí o monge responde, aquele que a gente alimenta. Então a gente tem que ter cuidado do que a gente está alimentando dentro da gente. A nossa cura ela é de dentro para fora, e não de fora para dentro. Através do quê? Do autoconhecimento e de se reconhecer. A Anne, ela faz o seguinte, a nossa evolução não está diferenciada, ela promove a nossa cura real. Ela fala o seguinte, isso aqui é uma questão muito interessante. Nesse livro aqui da Anne, da Transformação de Saúde, que é um grupo que é feito na parte, que tem um grupo da psicologia, da Associação Médica Espírita de Minas Gerais, eles têm um trabalho que eles estão com pacientes de câncer em fase terminal, que são feitos por médicos, tem reiki, passe, psicografia, e nesse trabalho ele faz uma visão multidimensional do paciente. E nesse livro ele conta que esse médico diz assim, que na faculdade de medicina não me curaram e queria que eu curasse as pessoas. É que a gente da medicina sente. Agora, começando a medicina, está começando a querer a vivenciar esses sentimentos. Mas a medicina foi muito, com essa visão muito materialista. Hoje, nos Estados Unidos, 80% a 90% da faculdade já existe espiritualidade dentro da faculdade de medicina. Aqui no Brasil, a gente está começando ainda muitas pequenas faculdades fazendo isso. A USP é uma delas. Isso aqui é interessante. As doenças são curáveis, os doentes nem sempre. Olha só que interessante. O remédio é uma oportunidade de cura, equilibrando a tempestade bioeletroquímica intracelular, dando tempo para fortalecer e acalmar nosso espírito, para vencer as nossas doenças internas e externas. Quer dizer, o remédio é aquele primeiro alívio. Porque se a gente estiver com dor, é impossível de você rezar com dor. Então a gente tomamos remédio para o físico, respiramos e vamos para o tratamento espiritual. Aí a gente tem que responder as perguntas básicas. Por que adoecemos e para que adoecemos? Essas são as perguntas mais interessantes que a gente faz e que acho que isso é interessante. Passa aqui para... por quê? O que eu tenho que aprender com aquela doença? O que aquela doença quer trazer para mim? Por que eu adoeci e para quê? O que eu tenho que aprender? A gente tem que entender o seguinte, aquela lei física que existe, Deus, como Ele sabe, Ele coloca as leis físicas. E como é que a gente vai explicar? A toda ação é uma reação igual em sentido contrário. Essa lei física, toda vez que você desobedece essa lei, ela te traz para o local. Se você come demais, você adoece. Se você bebe demais, você se lesa. Mas, ao mesmo tempo, também, por isso que essa é a lei da física, toda ação é reação igual ao contrário. Jesus,
como mestre, ele vem dizer o seguinte, ele fala de forma poética, tudo aquilo que você planta, você colhe. Só que também, junto com isso, existe a misericórdia divina. A gente percebe que na lei de ação e reação, nessa parte do espiritual, nem sempre tudo aquilo que a gente faz, quando a gente trabalha o nosso amor, a nossa modificação, às vezes isso não chega a ser a mesma lei de talião, de olho por olho e dente por dente. Às vezes você precisa, aquela história da pessoa que fez muita maldade com as pessoas e estava programado na encarnação, que foi discutido, de perder o braço, perde alguns dedos, de tanto bem que faz. Então a gente precisa entender que a lei de ação e reação, que também é uma lei física que entra no plano espiritual, como existe a misericórdia divina, ela é uma lei para educação, não é para punição. Aí começa a mudar a nossa visão de saúde e de doença. A gente passa a entender que a doença não é uma punição, ela é uma forma de a gente olhar para dentro da gente, descobrir o que está errado dentro da gente, o que está levando o nosso espírito a nos desarmonizar. Por isso que ele fala que a doença é a harmonia da mente. A gente precisa mudar a gente nessa parte. Os pensamentos e emoções, perispírito modifica o gênero. A gente sabe que perispírito, através do corpo mental, perispírito, centro de força, chakra, nadir, meridiano, microtúbulo, citoplasma, e a gente adoece. Outra coisa interessante, hoje a gente está tendo na medicina, que a gente chama uma especialidade chamada cuidados paliativos, que começa a mudar um pouquinho a visão da medicina, trazendo o cuidado espiritual para dentro da parte da medicina. Isso é muito interessante. É uma especialização que tem uma visão vamos dizer assim, horizontal, mas transversal da medicina. O médico não é visto como onipotente, mas fazendo parte de uma equipe transversal. Isso é que eu acho mais interessante, porque a gente é muito estimulado na faculdade de medicina a criar o médico como um deus. Isso é muito ruim, porque a gente cria deuses e só cria onipotência no médico. Eu costumo dizer, uma vez aqui no CTI, uma família veio dizer que eu salvei o paciente. Eu enfrentei toda a equipe do CTI, eu falei assim, mas eu só tenho 2 mãos para salvar o seu paciente. Eu precisaria de 6 mãos para salvar o seu parente. Eu precisava de 2 mãos para massagear o coração, 2 mãos para oxigenar e 2 mãos para fazer a medicação e para buscar a medicação. Eu não salvei esse paciente, quem salvou foi toda a equipe. Então a gente tem que tirar essa onipotência, porque isso só leva a medicina ao que a gente chama de distanase. São às vezes pacientes que ficam muito mais tempo que não tem indicação de CTI ou que sofrem, que não precisariam ir para o CTI. Pacientes que a gente fala que CTI são pacientes que têm capacidade de voltar, e não levar paciente no CTI que a gente só vai prorrogar a morte dele, que a gente chama isso na medicina, que o Conselho já está trabalhando muito sobre isso, chama de distanase. Isso aqui eu acho muito interessante. Ninguém vem ao Pai, essa que Jesus ensinou para a gente, né? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, ninguém vem ao Pai. Você tem que ir, não vai, vem ao Pai. Quer dizer, você tem que ir para Ele, não é Ele que tem que vir a você. Você que tem que ir até a espiritualidade, não a espiritualidade vir a você. A gente tem que diminuir um pouquinho dessa nossa arrogância. Outra coisa se seguir as seguidas amorosas do Mestre, do amor, viveremos a plena felicidade, a nossa cura real. Eu discuto isso, às vezes eu lembro uma vez no insight, eu tive isso no consultório. Você não tem que ser feliz é diferente, você tem que ser feliz com. Você não tem que ser feliz com o seu marido, com o seu irmão, com o seu amigo, você tem que ser feliz ou não. Vamos errar, olha só. A gente se anula, vamos dizer assim, eu sou feliz no meu filho, eu sou feliz no meu marido, eu sou feliz no meu amigo. O que eu quero dizer com isso? A minha felicidade está na mão dele. Se ele não for feliz, eu não sou. Eu tenho que ser feliz com meu filho, com meu marido, com meu amigo. A relação de alguém se anula, você passa a felicidade para o outro. E muitas vezes a gente vê isso nos nossos consultórios. As pessoas falam que como se o outro for responsável pela nossa felicidade. Quem cria a nossa felicidade somos nós mesmos. Nós somos os protagonistas e os atores da nossa vida. A gente não pode passar essa responsabilidade para o outro. A gente pode compartilhar com o outro, mas ela é nossa responsabilidade. Como a nossa, isso está ligado ao nosso adoecer.
Porque quando a gente passa a nossa felicidade para o outro, a gente passa a nossa alegria, a nossa saúde, nossos sentimentos para o outro. O amor é o fruto das nossas irradiações. E outra coisa, como ele é irradiador, o amor ele é irradiador, ele leva a uma transformação. O que é isso? Se a gente quebrar a palavra transformação, formação está ligada à construção. Destruir para construir. Isso dói, mas é positivo. Quando você está fazendo uma transformação, você está fazendo uma construção, uma nova construção, você tem que quebrar alguns paradigmas seus e reconstruir outros. Isso dói, mas é positivo. O oposto é deformação. Quer dizer, deformação dói e não constrói nada. Então, só dói e não modifica. Esse amor impregna a energia, levando a modificação do nosso perispírito, do pretérito e corpo celular. Eu acho que isso aqui resume bem tudo aquilo que a gente fala no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu acho essa parte muito linda. Olha que interessante. Isso aqui é a fonte de toda a nossa inspiração. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos cativos da vida, quer dizer, presos na vida, a lançar-vos um dia livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfectíveis, e quer que modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de ser os artífices da vossa imortalidade. O Espírito da Verdade, no capítulo 7 do Evangelho, Cristo Consolador. Segundo Hamed, ele tem que sair da inconsciência para a consciência, da transitoriedade para a permanência, da personalidade para a individualidade, da razão para a intuição, do estar para o ser. E a gente entender que nós não somos doentes, estamos doentes. A doença é uma coisa provisória. Nós somos espíritos imortais. Não somos eternos, somos imortais. Deus que é eterno, não teve fim nem começo. A gente é imortal, é perfectível. E o estar é diferente de ser. Nós estamos doentes, porque nós estamos doentes com o nosso pensamento ainda para as nossas dificuldades. Mas nós caminhamos para a nossa perfeição e para a nossa cura real. A cura só depende da nossa evolução, dessa parte, da nossa transformação. Eu acho que é isso. Outra coisa importante, toda desarmonia, todo adoecer traz consequências. Não é só arrepender, é reparar. O Espiritismo ensina isso para a gente. A reparação é o primeiro passo da cura. Através da mudança dos nossos pensamentos, palavras e ações, nós vamos mudando as atitudes, vamos equilibrando a nossa saúde física e mental, de dentro para fora, aceitando nossas imperfeições, trabalhando as nossas raivas, mágoas, rancor. A autocura. Despir o homem velho, fazer nascer o homem novo, libertando aos poucos, porque a natureza não dá salto. Não devemos retardar e nem a perfeição de só uma vez. Eu acho que o maior disso tudo é aprender e ter o auto-amor como a nossa fonte. Quer dizer, entender que nós temos as nossas dificuldades, nós temos as nossas limitações, mas depende exclusivamente de nós. Quando a gente passar a observar que se a gente mudar nossas posturas, nossos sentimentos, nós vamos fazer todo o equilíbrio do nosso corpo e isso vai refletir na nossa saúde. E que é isso que vai fazer a nossa diferença, a nossa cura real. E que só isso é feito através do amor. Essa energia que impregna, que transforma, que modifica e que magnetiza as pessoas. O amor consegue transformar e fazer coisas que a gente ainda não tem nem ideia. Por isso que dizia Jesus, amar ao próximo como a si mesmo. Esse amor ele vai mudando da força de atração nos minerais, passa para a sensibilidade nas plantas, passa para o instinto nos animais, chega aos sentimentos nos humanos e evolui na parte angelical e crística, na subliminação, de extrair o máximo de energia. Por isso que fala do anjo, do átomo ao arcanjo, a gente volta ao átomo. O átomo tem dentro o anjo tem dentro de si o átomo, o anjo tem dentro de si o arcanjo. Isso é importante. A Joana de Joanes que ensina que a gente precisa ver o simples no complexo e o complexo no simples. Quer dizer,
O arcanjo tem dentro dele o átomo, e o átomo tem dentro de si o anjo. Às vezes a gente tem um átomo, o amor dentro de si, que um dia vai se transformar em arcanjo. Depende de nós, só exclusivamente de nós, de ter esse sentimento. Muito obrigado. Muito obrigada. A gente que estudou espírita, talvez de nós, talvez você tenha uma coisa com a pessoa, porque a gente estava até estudando sobre os cursos, só para você entender uma coisa.